Meu amigo mecânico, como vocês estão? Tudo bem? Estou a bordo de mais uma vez um Renault, mas dessa vez não um Renault qualquer. Estou com a pegada mais esportiva da Renault. Estamos aqui a bordo de um Sandero RS ano 2016, um verdadeiro tanque. Se eu pudesse caracterizar esse carro, seria um verdadeiro tanque, porque esse carro aguenta muito e aguenta tudo. Ele é um carro desenvolvido pela linha RS da Renault. É um carro que já tem uma pegada um pouco mais esportiva, mas ele tem 1001 utilidades. É um carro que você pode usar tanto na cidade quanto na estrada para viajar. Tem um espaço interno muito bom, um porta-malas legal. Como você pode também ser aquele entusiasta, ter uma pegada mais esportiva, gostar, por exemplo, de pegar o carro no fim de semana, colocar num track day. O Sandero RS oferece isso tudo. E esse carro do vídeo de hoje é um carro que um cliente pediu uma orientação para mim, por isso que eu quero conversar muito com você, meu amigo mecânico. Nós servimos muitas vezes de consultor para esse cliente. Ele queria realmente um carro que tivesse todas essas características. Não pensei em outro que não fosse o Sandero. Mecânica 2.0, aspirado, 16 válvulas, 150 cavalos, câmbio manual de 6 velocidades. Porém é um carro ano 2016, então a gente pensa, um carro 2016 sempre vai ter coisa a fazer. Esse daqui em questão é um carro que tem bastante coisa a fazer. Quando eu saí da casa do cliente, eu já percebi alguns barulhos ali na suspensão. Se o carro chegasse para mim na oficina, eu já faria um teste de rodagem. Como o cliente perguntou se eu poderia ir buscar o carro na casa dele, eu já falei, o teste de rodagem já vai ser ao longo do caminho. E daí eu já percebi exatamente isso. Barulhos na suspensão. Já percebi também quando eu cheguei, eu já vou direto dar uma olhada em estado de pneus, já vou direto dar uma olhada no estado ali das pastilhas e disco de freios. Tem muita rebarba no disco de freio. E daí já deu para ver, é um carro que não recebeu todos os cuidados que merecia. Quando eu peguei a estrada, eu fui buscar esse carro ali na região de Barueri. Quando eu peguei a estrada, eu já percebi que quando acelera o carro, ele tende para a esquerda. Quando você tira o pé, ele puxa para a direita. Falei, opa, bucha de bandeja também tem folga. A gente já conhece os sinais do carro. E daí você comecei a sentir também um pouco de flutuação, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira. Então tem muita coisa pra gente avaliar nesse carro, tem muita coisa pra gente mostrar, porque o conteúdo aqui do site mecânico.renault.com.br é exatamente para mostrar para vocês, amigos mecânicos, o que a gente deve lembrar, avaliar e buscar de informações. Tem alguns carros específicos, talvez você nunca tenha recebido um Sandero RS na sua oficina, talvez você só tenha recebido a linha 1.0, 1.6, então você tem às vezes uma dúvida, aonde que eu vou encontrar as devidas informações para esse carro, informações técnicas para esse carro? E por isso que eu tô aqui para falar para vocês entrarem sempre no site Mecânico Renault e acompanharem, porque vocês não vão encontrar somente informações da linha RS ou do Sandero RS, a linha completa, os manuais completos de todos os carros da Renault vocês vão encontrar. E também a facilidade de você encontrar a localização de peças. Tem a parte de busca de peças, onde você vai encontrar os códigos da peça e a concessionária onde terão essas peças. Então, acabei me empolgando, falando muito. A gente está chegando aqui de volta na oficina. Vamos colocar o carro no elevador e fazer uma avaliação completa junto com vocês. E se preparem, porque vai ser uma avaliação tanto de parte mecânica, a gente vai falar também da parte de estética, os cuidados de pintura que deve se ter na hora de comprar um carro seminovo ou também cuidar, de um carro seminovo. Terão várias questões que veremos através desse conteúdo que a gente está começando e de vários outros. Então acompanhem e não esqueçam de dar aquele curtir no conteúdo. Vamos lá, chegamos então com o nosso tanque de guerra, o Sandero aqui na oficina. Vamos colocar ele no elevador para a gente conseguir dar uma avaliada legal embaixo dele, Como a gente estava fazendo lá o teste de rodagem, a gente conseguiu já identificar, parece que o carro quando acelera tende a puxar para um lado, quando tira o pé tende a puxar para o outro lado. Isso é um sinal de bucha de bandeja com folga, e também é um carro que já está com seus 68 mil quilômetros. Como se trata de um carro esportivo que tem um perfil de pneu mais baixo, o desgaste também de suspensão é maior do que um carro, por exemplo, que tem um perfil de pneu mais alto. Tanto que os pneus, inclusive, já estão aqui para a gente fazer a troca. Mas vamos aproveitar aqui o elevador para a gente fazer uma avaliação legal de qual bucha de bandeja está danificado, de qual lado. Já vamos pensar também
na questão dos amortecedores. Se for o caso, vamos desmontar essa torre do amortecedor para a gente fazer uma avaliação melhor. E também a parte de amortecedores traseiros, né? Afinal, a suspensão do carro trabalha como um todo. Tem muita gente que faz a manutenção, às vezes trocando somente a parte de suspensão dianteira. A suspensão dianteira tem um desgaste maior, tem um peso maior na dianteira do carro. Porém, quando você pensa em trocar somente 2 amortecedores, saiba que você pode causar um desequilíbrio no carro. Por quê? É um carro que já tem um tempo de uso, já tem uma quilometragem de uso. Você vai colocar amortecedores novos na dianteira e vai pensar em não colocar amortecedores novos na traseira, ele vai ter um desequilíbrio, ele não vai trabalhar da maneira correta. Então vamos avaliar aqui embaixo do carro para a gente identificar o que precisa ser desmontado para ter uma melhor avaliação e o que nós vamos indicar aqui a troca para o nosso amigo cliente. Vamos lá, concluímos aqui a desmontagem e daí vamos dar uma avaliada nas peças aqui, ó. A gente desmontou bandeja, que a gente identificou as buchas aqui dentro com folga. A gente desmontou amortecedores dianteiros e daí tem um belo de um vazamento aqui, ó, bem na haste do amortecedor. Então ele já estava bem sem ação. Os batentes, aqui é batente de haste, a coifa, né, o guarda-pó, que evita que entre sujeira ali na haste também, ó, completamente rasgado. O picolé da haste que a gente chama. E o batente superior do amortecedor, ele já tinha até marcas pegando na carroceria. E daí a gente falou também do amortecedor traseiro e daí a gente identificou uma pequena folga aqui na haste do amortecedor. É difícil mostrar pela câmera, mas como eu estava dizendo, existe também um desgaste pelo tempo do carro, pela quilometragem do carro. E notem que o amortecedor traseiro, ele é bem mais frágil do que o amortecedor dianteiro, né? O amortecedor dianteiro carrega toda o peso ali da mecânica toda, a frente do carro é muito mais pesada. E daí vamos fazer um comparativo com as peças novas e originais que chegaram aqui. Porque existem peças que têm uma durabilidade menor, que seriam as peças não originais, as peças do mercado alternativo. Sempre opte por peças originais para ter uma durabilidade maior. A bandeja já vem dessa maneira, com as buchas e também o pivô da bandeja. O batente do amortecedor, notem aqui, mostra pra mim, Geraldo, pega o traseiro. Notem, ó, a diferença de altura de um batente com o outro. Notem também aqui na parte superior como ele tá bem mais raso aqui, ó, na parte superior. E também ali a parte que já estava pegando na carroceria. Aqui uma peça nova do lado da peça velha. Olha a profundidade, inclina ele um pouco pra mim, Geraldo, por favor. Olha a profundidade que tem da peça nova para velha e a parte aqui de borracha que tem a junção ali na carroceria. Ou seja, realmente precisaria da troca. Tem muita gente até que fala também, vou trocar o amortecedor, mas não precisa trocar o batente. Lembre-se sempre, a gente está falando de quilometragem e tempo de vida útil. Você trocar o amortecedor e não trocar batente também pode ser uma questão desnecessária, tá bom? Então vamos fazer a substituição. A coifa com o batente da haste, que a gente chama, vulgarmente na oficina a gente conhece ele como picolé, e os amortecedores traseiros e dianteiros também da linha Renault, que vai dar uma vida útil muito maior. Agora vamos fazer a montagem disso tudo, beleza, Geraldo? Agora a gente vai dar uma baixada no carro para a gente poder fazer a montagem. Aqui já montamos a mola e batente no amortecedor. E daí uma outra coisa que a gente reparou também quando a gente estava fazendo foi as bieletas. A gente identificou quando a gente desmontou ali que as bieletas, a haste da barra estabilizadora, né, estava danificada. E dá uma olhada aqui diferente que é a bieleta. Geralmente ela é uma haste com 2 pivôzinhos ali, com 2 terminais. Essa daqui completamente diferente. Daí a gente entrou em contato lá na Renault rapidinho e fez a aquisição do par de bieleta para fazer a montagem. Então vamos montar tudo aqui no carro, ó. Bandeja, torre do amortecedor. E não esquecer nunca, sempre que você fizer suspensão do carro, trocar os amortecedores, trocar a bandeja, sempre deve ser feito um alinhamento de direção. Por quê? O alinhamento de direção, ele vai também manter o carro alinhado, vai também minimizar muito o desgaste de pneu,
a questão de o carro puxar para um lado para o outro. Vocês lembram que quando a gente andou com o carro, ele puxava quando acelerava e quando tirava o pé, ele puxava para o outro lado. Isso é sinal de que o carro estava desalinhado? Não, isso é sinal das buchas de bandeja que estavam danificadas. Porém, quando a gente faz uma manutenção de suspensão, deve-se sempre fazer o alinhamento. Na verdade, o alinhamento tem que constar também como uma manutenção preventiva, porque você não precisa esperar o carro estar desalinhado para fazer o alinhamento. Não, sempre que fizer uma revisão, inclui um alinhamento de direção, que você vai estar sempre muito mais seguro e sempre também economizando a parte de pneus e suspensão, que ela é muito forçada no caso do carro estar desalinhado. Nós verificamos também a questão de rolamento de roda desse carro, porque esse carro tinha um ruído de rodagem, mas não eram os rolamentos. A gente verificou os rolamentos estão bons, era realmente o desgaste do pneu. E uma outra curiosidade é o que? A gente está utilizando aqui o elevador para fazer a montagem da suspensão. Porém, as buchas de bandeja a gente não pode apertar com o carro no alto. Porque se a gente apertar com o carro no alto, na hora que ele baixar, que é a bandeja angular, você vai acabar torcendo ali a bucha de bandeja e pode romper uma peça nova. Então, as buchas de bandeja, a gente faz o aperto na hora que o carro estiver lá na rampa de alinhamento. Agora a gente aponta ela, passa ali o parafuso, põe a porca, mas não aperta. É um detalhe muito importante que deve ser considerado. Sempre que você faz a substituição do disco e pastilha, você nunca pode sair abusando do freio. Tem que ter um tempo, um período ali de assentamento entre a pastilha e o disco, senão você pode acabar estragando também os itens novos. A gente sempre recomenda aí os primeiros 20, 30 km ter as frenagens mais suaves, até um pouco mais, por caso até uns 50 km ter uma frenagem mais suave, para depois você poder abusar um pouquinho dos freios novos, fazendo com que a pastilha pegue toda a pista do disco aqui na frenagem. Estamos acabando de fazer a montagem de suspensão, logo a gente já vai trocar os pneus, fazer o alinhamento e balanceamento. Primeiro o balanceamento na hora da substituição e depois fazer também o alinhamento para garantir que o carro está sempre retinho, não ter desgaste prematuro de pneu, não forçar muito suspensão. Tudo isso deve ser feito em todas as revisões, alinhamento e balanceamento. Agora o carro saindo do elevador, vamos fazer o alinhamento de direção, né? Tão necessário na hora de você fazer uma manutenção dessa. E essa hora também é aquela hora de apertar os parafusos da bandeja, né? Lembra que a gente falou? Que não podia apertar quando o carro tivesse? Exatamente porque quando o carro está no elevador, a bandeja está nessa angulação. E quando o carro vai para o chão, a bandeja fica aqui praticamente paralelo ao chão, né? O modelo aqui dessa suspensão deixa ela bem alinhada. Então essa é a hora de apertar os parafusos da bandeja, exatamente para ele não degolar quando fizesse esse movimento. Então vamos fazer isso e vamos fazer aqui o alinhamento de direção. E agora finalmente chegou a hora de fazer o teste de rodagem do carro, né? Antes, sempre que a gente faz um trabalho desse de suspensão, troca de amortecedores, bandeja, é muito importante a gente fazer esse teste de rodagem para verificar algum possível barulho, se falta algum torque específico ali em algum parafuso, verificar a questão do alinhamento de direção. Então a gente tem aqui a nossa prova de testes e vamos fazer esse teste agora com o Sandero. A gente tem uma rua bem plana aqui, atrás da oficina. E a gente consegue verificar bem a questão ali do alinhamento, ó. Carro retinho.
também a gente vai fazer aquele teste que eu fiz da primeira vez que a gente estava rodando com o carro. Quando pisa, será que ele vai para um lado e quando tira o pé vai para o outro? Ó, sem a mão no volante, carro retinho, carro alinhado, suspensão verificada. Agora voltando para a oficina, eu vou pegar aqui uma rua esburacada, que daí eu quero ver se tem algum tipo de barulho, de ruído ali na suspensão. Agora uma rua um pouco mais esburacada, nenhum tipo de barulho, nenhum ruído, nem na dianteira, nem na traseira. E é isso que a gente queria, é isso que a gente precisava. Então esse primeiro vídeo sobre a suspensão do nosso tanque de guerra, do nosso Sandero RS, finaliza por aqui. Mas tem muito mais coisa pra gente ver nesse carro. Então não perca o próximo capítulo dessa saga, porque a nossa ideia é deixar esse Sandero novinho de novo. Muito obrigado a todos. Para mais informações, acesse mecanico.renault.com.br e saiba tudo o que você precisa saber sobre qualquer veículo Renault. Vou me despedindo aqui de todos os meus amigos de oficina. Até um próximo vídeo. Obrigado, tchau.